Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e essa semana nós vamos estudar a semana 5 do PET 3 do primeiro ano. Iniciamos os nossos estudos da semana 5, e que o desânimo e a tristeza sejam sempre vencidos pela vontade e fé que habitam em nós. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre sindicatos e movimentos sociais. Nós já vimos que a cidadania está em permanente processo de construção. Sempre a gente precisa estar lutando para garantir os nossos direitos que estão garantidos na Constituição. E também apresentar novas demandas que vão surgindo com o passar dos tempos. Diante disso, nós vamos hoje estudar sobre duas formas de organização social, os sindicatos e os movimentos sociais, que fazem justamente isso, lutam para garantir direitos adquiridos e também reivindicam novas demandas, novos direitos. Os sindicatos, eles surgiram lá com a Revolução Industrial, né? Porque o sistema de produção criou uma dinâmica de trabalho muito diferente, voltada para a produção capitalista, produzir muito, economizar tempo, potencializar a força de trabalho da mão de obra contratada, e assim começaram a surgir problemas que afetavam a vida dos trabalhadores, ou dentro das fábricas, ou fora delas, né? Então, os primeiros movimentos que surgiram, os movimentos sindicais, eles lutavam para melhorar essas condições de trabalho daquela época, reduzir um pouco a jornada de trabalho, lutar por melhores salários e outras demandas. O que garante a força dos sindicatos é a adesão dos trabalhadores, né? É a força de todo mundo ali junto, lutando pelos mesmos ideais, pelas mesmas demandas. E eles representam, os sindicatos, várias categorias de trabalhadores. E as suas reivindicações também são diferentes, de acordo com cada categoria. Cada sindicato vai reivindicar direitos de acordo com o trabalho daquela categoria. Por exemplo, o Sindicato de Trabalhadores Rodoviários, ele vai pedir mais segurança, melhores estradas. O Simpro-MG, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, das escolas privadas, e a Sindiut, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública, esses dois sindicatos de professores, eles vão lutar por uma educação de qualidade, pelo reconhecimento dos serviços prestados. Aqui tem uma figura muito simbólica, né, mostrando que a força do sindicato só vai ser, realmente só vai acontecer se as pessoas daquela categoria estiverem juntas, né? Porque aí o sindicato vai ficar forte. Os movimentos sociais, eles surgiram lá no seu início como movimentos sindicais, que a gente viu que apareceu lá na Revolução Industrial. Por quê? Eles precisavam lutar pelos direitos dos trabalhadores naquela época. Mas, com o decorrer dos tempos, dentro da sociedade, apareceram outros problemas e outras demandas também de trabalhadores, né? Então, foi ampliado. Os movimentos sociais, eles começaram a ter pautas mais amplas. Então, tem movimentos sociais de diversos aspectos. E existem também movimentos sociais que lutam para conservar, para manter o modelo tradicional vigente. Então, teve casos, por exemplo, na época da ditadura, na época, né, do golpe militar de 1964, teve um movimento como o FTP, Família, Tradição e Propriedade, que foram movimentos que lutavam para conservar aquela maneira, né, que estava da ditadura. Eles estavam satisfeitos. Então, tem os movimentos que lutam para transformar, tem os movimentos que lutam para reivindicar novas demandas, e tem os movimentos também que lutam para conservar a estrutura que está existente, né? As principais características dos movimentos sociais são as seguintes: eles voltam-se para as transformações de condições econômicas, sociais e políticas.
Eles são capazes de ações coletivas, lutam por moradia, melhores moradias, escolas, centros hospitalares, melhores estradas, dispõem de componentes ideológicos. Eles baseiam-se em valores e acreditam que eles podem sim mudar certas situações existentes. São capazes de somar forças sociais, né? Juntam-se com a opinião pública, com a mídia e dependem de uma organização. Claro, né? Quando a gente começou a aula, a gente falou que são organizações sociais. Embora não pretendem tomar o poder do Estado, eles querem que o Estado escute as suas reivindicações nas manifestações. Em geral, são apartidários e laicos. Eles não gostam muito de se envolver a determinados partidos e nem a determinadas religiões. Muitas vezes, eles dão destaque a uma figura importante, né? Como, por exemplo, o Martin Luther King, que liderou o movimento social negro nos Estados Unidos em 1960, e a figura dele de liderança é lembrada até os dias de hoje. Agem por meio de redes de movimentos. Quais são essas redes? Por exemplo, os movimentos de combate à AIDS. Eles acionam, junto com esse movimento, outras redes, como, por exemplo, a saúde pública, a cultura daquela sociedade, a política daquela sociedade. São várias redes de movimentos que articulam juntas. Estabelecem novos canais de comunicação, né, com os indivíduos e o Estado, os indivíduos da sociedade e o Estado, são históricos e sujeitos a mudanças e implicam a formação de uma identidade cultural. Outra figura simbólica mostrando que a força tanto dos sindicatos quanto dos movimentos sociais é a força de várias pessoas juntas buscando as mesmas coisas, né? Os mesmos anseios, os mesmos ideais, as mesmas lutas. A crise da representatividade. Nenhuma instituição social pode querer se apresentar perfeita ou livre de críticas. Até os movimentos sociais e os sindicatos, eles são questionados quando a sua atuação não corresponde às expectativas das suas categorias, né? Então, nenhum movimento de organização da sociedade, ele já pode se considerar vitorioso quando passa a ocupar determinados espaços de poder. Mas eles têm que reconhecer, tanto os sindicatos quanto os movimentos sociais, que no exercício daquela posição, eles podem contribuir muito para a formação da sociedade. Formação e transformação da sociedade. As atividades desta semana são atividades abertas, novamente, questões subjetivas, para vocês darem a opinião de vocês. Faça um levantamento de vários movimentos sociais de acordo com as suas pautas. Movimentos ligados ao meio ambiente, à mulher, diversidade de gênero, igualdade racial, diversidade religiosa. E eu vou pedir para vocês que escolha um desses movimentos e fale um pouquinho sobre eles, né? Quais são as suas lutas, o que eles já conquistaram, o que eles ainda estão reivindicando. Número 2. Faça um levantamento dos sindicatos que representam as várias categorias de trabalhadores no estado de Minas. Aí vocês vão fazer essa pesquisa e vão citar ali alguns sindicatos e colocar de qual categoria que é aquele sindicato, tá? Podem ser três exemplos de sindicatos e a categoria que eles representam. Número 3. Pesquisa o que é uma central sindical. Como os sindicatos se organizam em torno delas? E exemplifique algumas centrais sindicais existentes no Brasil. Vocês vão falar o que é a central, né? Como que ela trabalha com os sindicatos e pode dar um exemplo de uma central sindical existente no Brasil. Número 4. Aprendemos que os sindicatos e os movimentos sociais são organizações que reivindicam melhores condições de vida e de trabalho para a população. Ao mesmo tempo, aprendemos que, como qualquer instituição social, são passíveis de críticas.
As críticas não são como um exercício de difamação, mas como um exercício que contribui para a melhoria do grupo. Assim, vamos analisar um sindicato a partir da nossa realidade de educação no estado de Minas Gerais. O Sindiúti, Minas Gerais, MG. O Sindiúti é considerado o segundo maior sindicato brasileiro, pois ele representa todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais, da rede pública. Pesquise as ações do Sindiúti no contexto dessa pandemia, né? O que eles fizeram durante a pandemia? O que esse sindicato tem feito como ação para os trabalhadores e trabalhadoras desta categoria? Qual o impacto dessas ações para os estudantes? O que você faria como alternativa nesse momento? As questões desta semana, vocês vão precisar fazer pesquisas para responder, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais conteúdos. Muito obrigada.